como que você começa a reprogramação da tua mente com algo que está ao seu alcance e que tem um enorme poder. Eu vou começar com a Bíblia, vou para 2 pesquisas científicas e vou para a solução. Na minha visão, isso passaria pelo ciclo da realidade também. Completamente, não. Totalmente ciclo da realidade. Não vou falar agora dele, vou simplificar aqui nesse momento. Mas completamente ciclo da realidade. O que é, inclusive, eu trazendo a parte da Bíblia que embasa o ciclo da realidade, né? Onde um dos pontos de inspiração. A Bíblia fala em Provérbios 23:7, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Olha isso. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Vamos para a pesquisa agora científica. Eles pegaram 2 grupos de diabéticos. Vai vendo. 2 grupos de pessoas com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquele tipo que não depende de tomar insulina todo dia, que tem que ficar tomando. Né? Ele toma se ele precisar, porque a glicose subiu demais. É tipicamente a diabetes que tende a vir por conta do estilo de vida. Comeu muito doce, comeu muita massa, e acaba a glicose vai subindo, vai gerando uma resistência insulínica, daqui a pouco está diabético. Tipo 2. Então eles pegaram 2 grupos de diabético tipo 2 e o primeiro grupo, eles falaram assim, cara, toma essa bebida aqui. Essa bebida aqui, ela tem bastante açúcar e bastante carboidrato, que é açúcar que vira açúcar. Então, o diabético, ele já sabe que se ele tomar açúcar, o que vai acontecer com a glicose dele? Subir. Vai subir. E ele tomou. E o que aconteceu com a glicose? Subiu. Subiu. Pegou o segundo grupo, deu uma outra bebida e falou assim, bebe essa daqui. Essa aqui é 0 açúcar, baixíssimo carboidrato. Ele bebeu, 0 açúcar, baixíssimo carboidrato, a glicose não vai subir. E o que aconteceu com a glicose? Não subiu. Então, o grupo A disparou a glicose, o grupo B não subiu a glicose. E qual era a surpresa desse experimento? As 2 bebidas eram exatamente idênticas. Os 2 beberam a mesma bebida. Que louco, né? Aí, né, os profissionais da área de saúde rapidamente correm para explicar isso através de um efeito tradicionalmente conhecido, que é o efeito placebo, né? Enfim, tem o do bom e tem o do mal, mas vamos chamar de efeito placebo de forma genérica, né? Agora, o ponto não é o efeito placebo. O ponto é, o meu corpo respondeu, esquece o efeito placebo, o meu corpo respondeu neuroquimicamente aquilo que eu acreditava, aquilo que eu pensava. Lembra a frase da Bíblia? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. O cara acreditava estar tomando uma bebida com alto teor de açúcar, a glicose dele disparou. O outro cara acreditava estar tomando uma bebida sem teor de açúcar e a glicose dele não subiu. Olha que louco. O corpo não respondeu aquilo. O que isso tem a ver com reprogramação do cérebro, Jerônimo? Tudo. Vou te explicar por quê. Né? Aí eu vou para a pergunta que eu fiz lá no começo do podcast. O ambiente molda o seu pensamento ou o seu pensamento molda o seu ambiente? Então, vamos voltar. Acho que os 2, né? Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? O ovo veio, mas quem botou o ovo? Eu acho que existem as 2 situações. Né? Então, vamos falar disso? Então, olha que interessante. Quando eu acordo de manhã, o meu cérebro vai imediatamente buscar repetir o padrão de ontem. Por que o cérebro repete o padrão de ontem, você sabe? Para poupar energia, porque pensar e decidir dá muito trabalho, cansa muito. E o nosso cérebro ele é um dos maiores órgãos consumidores de energia do nosso corpo. Para a gente sobreviver, a gente tem que consumir menos energia. E aí, para consumir menos energia, o cérebro tenta repetir um padrão. Ele está sempre tentando repetir um padrão, fazer a mesma coisa que ele fez ontem. Você toma banho, provavelmente lavando sempre a mesma coisa primeiro, terminando pelo mesmo lugar, se enxugando na mesma ordem, escovando o dente do mesmo jeito, largando a toalha molhada dentro do seu closet, como você faz todos os dias. Você vai repetir um padrão, como um padrão. Você acorda, repete um padrão. Você almoça, repete um padrão. Você paga a sua conta no restaurante, repetindo um padrão. Então, por exemplo, se você chegou no caixa, o cara perguntou, crédito ou débito? Crédito. Quer sua via? Não. Então, é simples assim. Todo mundo sabe. Aí você bota a sua senha, aperta um botão que tem que cor? Verde. Verde. Pegou? Aí você tira o cartão e guarda no mesmo lugar. Onde? Na carteira. Pronto. Esse é um padrão, esse é um sistema que ele roda totalmente no automático, através de uma programação mental de conexões neurais que são bem fortalecidas. Estamos juntos nisso? Perfeito. Então, isso tudo, a tendência é você girar aquilo no automático. Então, quando algo acontece na tua vida, você vai girar uma programação pré-estabelecida, inclusive nos seus pensamentos. Então, quando você pensa, algo acontece, você tem um padrão de pensamento. Vou te dar alguns exemplos. Quando um problema acontece, um determinado grupo de pessoas tem o padrão
de pensar no problema. Um outro determinado grupo de pessoas tem o padrão de pensar na solução. Porque isso é uma programação mental que ele repetiu tanto, que talvez começou lá nos pais dele, que eles viam os pais só falar do problema, e aí ele cresce, né? Tem um vídeo que circula na internet, que as crianças não seguem o que nós falamos, mas sim o que nós fazemos. Aí mostra uma mãe fumando, aí a criança atrás fumando. É forte o vídeo, assim, sabe? Mostra um pai brigando com a mãe com o dedo na cara, e aí a criança brigando com a outra criança com o dedo na cara. O padrão vai sendo repetido. Tem um meme bonitinho que o pai tá assistindo o jogo e tem um neném de fraldinha, já viu esse? Já. Aí o pai vai ser, aí o filho vai se animando e sai um gol. Aí o filho comemora o gol. Aí ele vê que comemorou o gol do time errado, né? Aí o pai tá com a mão na cabeça, vai pra trás. Aí o filho olha, viu que ele errou, aí bota a mão na cabeça pra trás. Também. Não sei se o Lucas já conseguiu Muito botar. Bonitinho. Se conseguir, bota aí no YouTube pro pessoal ver esse meme, Lucas. E aí, isso é o quê? Os nossos filhos, palavras inspiram, mas é o exemplo que arrasta. Então, provavelmente, seguindo um padrão, aprendi a pensar no problema ou na solução. Então, algumas pessoas têm uma programação mental de exercitar a gratidão o tempo inteiro. Então, quando coisas acontecem, né, é a história do copo meio vazio ou meio cheio. Algumas pessoas têm o padrão de ver o meio vazio e tem pessoas que têm o padrão de ver o meio cheio, né? Então, elas vão se repetindo aquela programação mental. Então, aí vem o problema. Porque quando eu penso de uma determinada forma, eu ativo determinados neurônios. E quando eu ativo determinados neurônios ou conexões neurais, se eles forem ruins, eles determinam que eu recebo uma carga neuroquímica de coisas ruins. Vou dar um exemplo. Se eu entendo que o estresse é ruim, nossa, estresse é muito ruim, pressão, odeio pressão. Então, quando existe um fenômeno em que eu recebo uma pressão de alguma coisa, eu vou ter pensamentos negativos sobre isso, que vão deflagrar uma grande carga de cortisol, que não é ruim, mas uma grande carga de cortisol, de adrenalina, que vai reforçar o meu estresse. E quanto mais eu fico estressado, mais eu penso que aquilo é ruim, e mais neuroquímica negativa aquilo gera. Ou seja, não é fácil de mudar isso, né? Porque nasce realmente no que eu vejo, que vem para o meu pensamento, que influencia... Na realidade que eu crio para mim. O que eu recebo e como que eu vou agir, né? E que tem uma resposta neuroquímica, né? E essa resposta neuroquímica fortalece aquilo que eu penso, que eu vejo. Eu não sabia exatamente qual era a solução que você ia trazer aqui, né? Tô ouvindo em tempo real agora, mas eu pensei assim, bom... Se as conexões são fortalecidas como quando a gente faz uma coisa da mesma maneira, a gente vai fortalecendo, e eu já aprendi desde o WA que você trata isso, que você ensina e ajuda as pessoas a mudarem esse ciclo da realidade. O WA é um treinamento de reprogramação mental. De reprogramação mental, de mudarem os resultados que as pessoas têm na vida através do ciclo da realidade, porque foi exatamente o que eu pensei aqui. Eu digo, bom, só que como eu ajo de acordo com aquilo que eu vejo. Então, o difícil é o que nasce no que eu vejo. Porque o que eu faço, parece que eu posso mudar. Só que o que eu faço já vai deflagrar segundo o que eu vi, pensei, internalizei, e aí vem a minha ação, né? Que muitas vezes continua no mesmo jeito, na mesma direção. E eu continuo tendo ou não tendo aqueles mesmos resultados, né? É isso. E aí eu vou juntar tudo agora. Eu falei que eu ia falar de 2 pesquisas científicas. Falei primeiro da glicose, e eu vou mencionar agora uma outra citada pela doutora Kelly McGonigal, uma professora de Stanford, que escreveu um livro falando sobre o estresse. E ela, nesse livro que ela fala sobre o estresse, o que ela faz? Ela mostra 2 grupos. Um grupo que foi ensinado antes, ali, em tempo adulto, virou e falou assim, cara, você sabia que o estresse é bom? Que ele gera uma resposta neuroquímica boa? E ensinou um outro grupo. Cara, você sabia que estresse é uma merda, que gera uma resposta horrível pro teu corpo? E ela expôs os 2 grupos à mesma situação de estresse. E o grupo que foi ensinado que estresse era bom, teve uma resposta neuroquímica melhor pro corpo do que o que foi ensinado que era ruim. Então, isso mostra o quê? Que o que eu vejo, eu crio. Assim como eu penso na minha alma, assim eu sou. Olha que louco. Tá na Bíblia, né? Então, assim como eu penso na minha alma, assim eu sou. Jerônimo, então como que eu começo a reprogramar a minha mente? Então, é louco, né? Do mesmo jeito, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a pergunta é, eu vou reprogramar minha mente no ovo ou na galinha? É no ambiente ou no meu pensamento? Porque aquilo que eu penso dentro de mim cria o meu ambiente. Mas o meu ambiente reforça o meu pensamento. Vou dar um exemplo concreto. Homem é tudo igual. Esse é um pensamento. Então, meu ambiente vai ser criado a partir de uma lógica e uma certeza que eu tenho que um homem é tudo igual.
Então, o que eu faço quando um homem é tudo igual? Eu não me entrego a um relacionamento, eu mantenho uma certa distância de segurança. Então, o meu ambiente é moldado a um pensamento que homem é tudo igual. E automaticamente, se homem é tudo igual, aquilo reforça o meu pensamento e automaticamente cria novamente um novo ambiente, que é o mesmo que eu estou imaginando. Fazendo sentido para você? Está complexo? Sim, sim. Então, dentro dessa linha lógica, onde eu preciso chegar? Quem que eu curo? Eu curo o ovo ou eu curo a galinha? Eu acho que pensando que a gente tem que sempre dominar a nossa zona de controle, eu acho que a gente tem que mudar internamente, a nós mesmos. Acertei ou errei? Eu diria que você nem acertou nem você errou. Eu diria que você vai mudar naquilo que parece mais adequado para você naquele momento da tua jornada. Então, muitas coisas na minha vida eu mudei no meu pensamento. Eu guiei a minha família, você, João e Carol, a transformar o meu ambiente através do pensamento. Muitas coisas na nossa casa hoje, elas seguem... A nossa casa hoje é um ambiente pelos pensamentos que eu tive e que você teve. Não foi o ambiente que gerou o pensamento, total. foi o pensamento que gerou o ambiente. Por outro lado, alguns momentos da minha vida, eu tive que ter determinados sucessos, determinados resultados em que o meu ambiente não me favorecia e eu não conseguia mudar meu pensamento. Então eu fui para o ambiente adequado para que eu tivesse o meu pensamento associado àquele novo ambiente. Então se você me perguntar assim, Jerônimo, como que eu reprogramo a minha mente? Então estava certo que eu falei primeiro. Dois caminhos. Os dois estão certos, né? Os dois estão certos. E o ambiente é muito isso, é uma forma mecânica de você se colocar em algo que te favoreça uma transformação. Quer mudar seus resultados? Pra dentro, né? É isso. Quer mudar seus resultados? Mude seu ambiente. E quando você muda seu ambiente, você muda o quê? Os seus pensamentos, a sua programação mental, a sua neuroquímica decorrente disso e automaticamente seus resultados. E aí, Five, eu espero verdadeiramente que você entenda, né? O quanto é importante o que eu estou te falando aqui. Eu não estou te dizendo, mude o seu ambiente, mude os seus pensamentos. Eu estou te dizendo, você tem os dois caminhos. E tem hora que o que você precisa mudar é a sua forma de pensar sobre algo. Tem hora que é tão enraizada e o ambiente que você está reforça tanto o seu pensamento que a única forma de você mudar aquilo é mudando de ambiente. Então, eu sempre gosto da ideia de que, cara, você precisa quebrar a maldição da sua família. Então, alguém tem que tomar essa coragem, porque tem famílias que têm a maldição da pobreza, porque não é maldição nenhuma, na verdade, é só um ambiente criado pela pobreza, que aí a pessoa que nasce naquele ambiente tem pensamentos que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, dinheiro bababá, e aí é sujo, e aquele pensamento faz o quê? Reforça o ambiente. Quem que vai querer estar no meio de pessoas ricas? Ninguém. Pô, dinheiro é sujo, aquele cara deve ser corrupto, deve ter roubado para ter aquele dinheiro, se aproveita das pessoas ruim ali em relação ao e ela se mantém, né? Aonde? Dentro do ambiente que estimula a pobreza. E aí os pensamentos são de pobreza e os resultados são de pobreza. Então talvez essa pessoa precise quebrar a maldição da família da pobreza mudando os pensamentos dela. Mas é tão difícil mudar o seu pensamento dentro de um ambiente que talvez a única solução dela seja mudando de ambiente para mudar os seus pensamentos. Qual que é o mais simples? Five, você tem que olhar para a tua vida. Você tem que parar agora. Incrível, surreal. Você tem que parar agora e se perguntar, cara, aquilo que eu quero mudar para minha vida, será que é mais fácil eu mudar dentro da minha cabeça ou mudar primeiro no mundo externo para depois mudar na minha cabeça? Eu acho muito mais fácil com a força do ambiente. Quando você está num ambiente favorável para aquilo, que ambiente é favorável com aquilo? Um ambiente onde tem pessoas que conquistaram já, ou que estão no caminho de conquistar, estão buscando aquilo que você deseja ter. Né? Seja mais saúde, seja um corpo mais em forma, seja alcançar um resultado financeiro maior, um resultado profissional específico em alguma coisa. Porque quando você tem um mentor naquela direção, meu Deus do céu, né? A coisa acontece numa velocidade muito maior. Assim, pra mim, é o jeito que mais funciona pra mim. Se você me perguntasse assim, Jerônimo, e qual é o jeito que mais funciona pra maioria das pessoas? Eu te diria, então, o ser humano é único, tem individualidade orgânica, mas eu poderia afirmar com muita propriedade que dos dezenas de milhares de alunos que eu já treinei a terem sucesso, quando eles mudam o ambiente deles, é muito mais rápido. É como se quando eu mudasse o ambiente, eu mudasse um rio no nascente dele. O pensamento é como se eu estivesse mudando o rio
de baixo para cima. É como se eu tivesse que nadar o rio, correnteza acima, né? Então eu tenho que mudar meu pensamento. E aí eu vou mudando gradativamente o ambiente ao meu redor, né? E quando eu mudo do ambiente, é como se eu mudasse do rio abaixo, né? Eu tô dentro de um ambiente que o meu pensamento muda. Eu sento para jantar numa mesa que a pessoa vira e fala assim: ai, fulano, você viu? Tá doente. O que o resto da mesa vai tentar buscar automaticamente, por uma questão simples de conexão social? Vai buscar histórias que sejam congruentes com aquela. Nossa, meu tio também. Então isso é o ambiente trazendo histórias ruins, pensamentos ruins. Aí se você vai para uma outra mesa, numa mesma festa, nessa outra mesa, eles estão falando de cases de sucesso, de pessoas que foram muito bem sucedidas, você vai buscar na tua mente, você não vai buscar, mas na outra mesa estávamos falando da Covid. Não, você vai buscar uma nova história de sucesso. Então, às vezes, numa única mudança de mesa, numa mesma festa, você já começa a mudar seus pensamentos. Então você está certa, Paty. A mudança pelo ambiente, ela tem de ser da nascente para o restante do rio. A mudança do pensamento, ela tem de ser do rio para a nascente. Muito mais difícil, muito mais desafiador.